Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja plena nos seus corações. Que o Senhor nos abençoe neste momento da pregação, que possamos tirar proveito para as nossas almas e estender esse proveito para as pessoas com quem convivemos, as pessoas a quem amamos. Bom, eu falei para os irmãos que aos primeiros domingos eu ia focalizar a família. Não necessariamente um sermão sobre a família, mas o foco do culto sendo a família. E é o caso hoje. Vamos ver o nosso tema? Isso. O tema é esse: a família disfuncional de Jó. De manhã estudamos algumas ideias sobre Jó, sobre o livro de Jó. E há um detalhe no livro de Jó em que vemos a família dele. E o que percebemos na família de Jó é que ela não funcionava bem. Disfuncional é aquilo que não funciona bem. Uma geladeira que às vezes gela, às vezes não gela. Um fogão que às vezes acende, às vezes não acende. Um carro que às vezes liga, às vezes não liga. Isso é disfuncional. E nós descobrimos isso quando estudamos o livro de Jó, nas poucas menções que são feitas que Jó tinha uma família disfuncional. E eu acho que podemos aprender com isso. Acho que pode ser bom para a gente avaliar, analisar a disfuncionalidade da família de Jó. Eu não sei se todos aqui conhecem o livro de Jó, se todos já leram o livro de Jó, mas recomendo que depois vocês leiam e vocês vão descobrir o que eu estou falando. Vamos prosseguir. A primeira família surgiu na época da criação. No final da criação, Deus criou o homem, criou a mulher e criou a família. Mas essa primeira família foi uma família disfuncional. Hoje, se nós encontramos uma família disfuncional, não é para admirar, porque é a primeira família criada assim por Deus quem celebrou aquele casamento. Às vezes eu fico chateado porque eu celebrei o casamento de um casal e aquele casamento foi por água abaixo. Mas o primeiro casamento foi celebrado por Deus. Deus estava lá celebrando, impondo as mãos. Mas foi disfuncional. Cresceu a inveja no coração de Caim, o qual se tornou assassino de seu irmão Abel. Tem um ó sobrando ali, irmão Abel. Eu já falei para os irmãos que Eva, a primeira mãe, teve um sofrimento muito grande, porque ela teve um filho assassinado e um filho assassino. Isso é uma coisa terrível para uma mãe. Um filho assassinado e um filho assassino. Apesar disso, essa família cumpriu seu propósito. E assim a terra foi povoada de gente. Então Deus queria que a terra fosse povoada, criou a família para isso e funcionou. Funcionou. Porque a família era disfuncional, mas cumpriu o seu propósito. Nós somos descendência dessa família. Bom, Jó teve uma família igualmente disfuncional. Isso ocorreu por falta de afetividade, falta de fraternidade e falta de confiança no caráter dos filhos. Quer dizer, a gente vai avaliar isso. Faltou afetividade, faltou fraternidade e faltou confiança nos filhos. Jó não confiava nos seus filhos. A esposa o desprezou e os irmãos não apareceram. Vamos prosseguir? Vamos lá. Só falta perder a folha, né? Esse púlpito é bem funcional, eu gosto dele. Vou tomar um pouquinho d'água, que também é funcional. Vamos então analisar a primeira parte. A família de Jó foi disfuncional pela falta de afetividade. O que é que o texto diz? Então sua mulher lhe disse:
Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que coisa terrível, né? A mulher dele. Ela não sentia mais nada por ele, né? E ela faz isso. A afetividade é um conjunto de sentimentos que nos aproximam e nos ligam a alguma coisa ou a alguém. A afetividade pode ser alguma coisa. Por exemplo, um pianista que gosta muito do seu piano, ele tem um afeto pelo seu piano, né? Tem afetividade. Aquele que cria um animal tem um afeto. Acho até que há exagero nesse afeto pelos animais, pelos bichos, né? Bom, alguma coisa ou alguém, expressando-se por amor, amizade e dedicação. É assim que se expressa a afetividade. Os relacionamentos em família são mantidos não unicamente pela condição das pessoas envolvidas, mas pela afetividade daquele que possivelmente rejeita o outro. Então, um casal não mantém o casamento porque a mulher é maravilhosa, a linda mais do mundo. Ele mantém o casamento pelo afeto, pela afetividade. Tá? Nós mantemos a nossa família não porque os filhos são maravilhosos, que eles não dão dor de cabeça, mas por causa do amor, por causa da amizade, por causa do afeto. Pois bem, vamos continuar. A falta de afetividade não é causada pela condição do outro que é rejeitado. A condição de Jó não era o seu estado mais avançado da doença. A mulher de Jó perdeu o afeto por ele, não gostava mais dele. E o problema não estava em Jó. Jó estava, de acordo com a prática, uma pessoa que aparecesse com feridas no corpo, essa pessoa não podia viver em sociedade. Ela precisava ser afastada. Então tinha um lugar, um tipo de um lixão, onde essas pessoas ficavam. Não ficavam com a esposa, não ficavam com os filhos, não tinham amigos, ficavam no isolamento. E lá, mesmo naquele lixão, onde ficavam os moradores de rua, as pessoas perdidas da rua, mesmo lá ele era rejeitado. Há uma referência que diz que os mendigos disseram: Jó, você está muito mal, não queremos você com a gente. Os próprios mendigos da rua rejeitaram Jó porque o seu estado era lamentável. Que aquelas feridas no seu corpo. Mas não era o pior. O pior poderia vir. Você lembra que de manhã eu falei, quando Jó falou: ainda que a minha pele se consuma. Então, por enquanto, ele tinha feridas. Mas ele tinha pele, ele estava inteiro. Mas o pior viria, quando aquelas feridas fizessem com que ele ficasse sem a pele. A doença dele destruiu a pele dele. Certo? Ele ficou em carne viva. E a mulher dele o rejeitou. Ela não o rejeitou por causa do estado dele. Rejeitou porque não teve mais amor. O marido rejeita a esposa não necessariamente porque ela não é importante. É que ele não gosta mais. Uma mulher chega lá no gabinete e diz: pastor, é o seguinte, eu não amo mais meu marido. Ah, por quê? Ah, não sei, não gosto mais dele, não quero que ele me encoste, tenho nojo dele. Quer dizer, o problema não é nele, é nela, no coração dela. Né? E é o caso aqui. É verdade que Jó estava repugnante, mas não era o pior caso, porque ele não havia chegado ao extremo. Mais adiante ele vai dizer: se eu chegar ao extremo, de minha pele cair toda, eu ficar todo em carne viva, ninguém vai ficar perto de mim. Nem os amigos dele. Porque, na verdade, nessa primeira fase, era suportável ficar ao lado de Jó, porque ele tinha feridas. Mas haveria um estágio pior. E quando a mulher dele disse para ele, para morrer, nesse momento em que ela mandou que ele morresse, ele ainda não estava no estágio pior.
Jó falou, eu sei que eu tenho um Redentor. Se eu chegar a esse estado, e ninguém puder chegar mais perto de mim, eu terei um Redentor ao meu lado. Eu não vou ficar sozinho. Então eu terei. Então eu disse, eu sei que o meu Redentor vive. Essa expressão é uma das expressões mais lindas e mais importantes da Bíblia. Se eu chegar ao estágio máximo de rejeição humana, naquele estágio de carne viva que ninguém vai poder ficar perto de mim, eu tenho um Redentor, ele vai ficar perto de mim. Eu o verei ao meu lado, ele estará ao meu lado. Pois bem, então o que acontece é que a falta de afetividade não é causada para a condição do outro, que é rejeitado. A condição de Jó não era o seu estado mais avançado da doença. Então, às vezes algum tempo veio um pastor aqui, coitado, ele chorou, a mulher não queria saber dele. Então ele chorou, mas o problema não era ele. É a falta de afetividade. E vou explicar por que isso acontece. Um irmão querido de uma igreja foi falar comigo. Ele disse, minha mulher não quer saber mais de mim. Ela não quer que eu encoste nela. Ela foi dormir no sofá. Ela tem nojo de mim. A gente tem um sítio. E quando a gente vai ao sítio, ela limpa o galinheiro. Não tem nojo de limpar o galinheiro. Ela lava os cachorros, dá banho nos cachorros. Ela não tem nojo de dar banho nos cachorros. Tem uns leitões lá, ela cuida dos leitões, lava o chiqueiro, tudo. E eu fico lá, meu Deus, ela não tem nojo de porco, de galinha, de cachorro, e tem nojo de mim, que tomo banho, coloco desodorante. Né? Então, eu disse para ele, quando uma pessoa é rejeitada, ela se sente mal achando que ela não presta. Eu devo ser feia, a mulher diz, eu devo ser feia, eu devo ser repugnante, eu devo ser geladeira, eu devo ser fria. Não é verdade. O problema é que no coração não há afetividade. Faltou isso na família de Jó. Ele deixou, melhor dizendo, ela deixou de amá-lo. Uma senhora me falou, pois meu marido fugiu com a empregada. Ela é uma senhora distinta, culta, educada, muito bem cuidada, muito bonita, e o marido fugiu com a empregada. Fugiu com a empregada e deixou ela. Certo? Então, a pessoa que é desprezada porque o outro não tem mais afeto, essa pessoa se sente muito mal porque acha que o defeito está nela. Porque ele não gosta mais dela, então ela se sente inferiorizada. Então, este é um grande problema. Então, a falta de afetividade não é causada pela condição do outro. Não é porque o estado de Jó, certo? Não era o estado de Jó. É que faltou afeto, faltou amor, faltou bondade, faltou carinho. A segunda discussão é que, com boa vontade, ela poderia desejar que ele vivesse. Porque ela falou, ela queria se ver livre. Por que você não se mata? Você é fiel a Deus? Esquece de Deus. Isso é besteira. Se fosse hoje, ela diria, dá um tiro na cabeça. Mas naquele tempo devia ter veneno, né? Toma aí um veneno, arranja aí com alguém. Pois bem, com boa vontade, ela poderia desejar que ele vivesse, em vez de recomendar que ele se suicidasse. Ela poderia visitá-lo no lixão onde ele estava e demonstrar alguma compaixão. Jó, eu vim aqui te ver e tal, sei que você está aí. Esses doentes não podiam habitar com a família, era proibido. E onde ele ficava isolado, quem quisesse visitá-lo podia. Então ela podia ir lá 2, 3 vezes por semana, levar um bolinho para ele, um sanduíche para ele, um copo de refresco, mas ela não fazia isso. Resolveu ir lá e olhou para ele, fez aquela cara de nojo, achou que ele era fedorento e falou, por que você não se mata? Essa sua coisa de fé em Deus, isso é besteira. Havia o problema da falta de afeto. Iracema se lembra do irmão José Duarte Pereira Neto, que foi um ajudador nosso
foi ajudador da vida da Iracema como nova convertida, e depois foi nosso vice-presidente na igreja, depois que eu tomei posse lá. Ele teve câncer na garganta, irmão José Duarte, querido. Quando eu saí da igreja, ele escreveu uma linda carta em nome da igreja para mim. E nós, outro dia, estávamos lendo essa carta. E ele teve câncer na garganta. Eu fui visitá-lo, já não era mais daquela igreja, era pastor de outra igreja, mas fui visitá-lo. Ele tinha uma traqueostomia que saía secreção, aquela secreção purulenta. E a esposa dele ficava ao lado dele com uma toalhinha, secando aquela secreção. Eu fiquei um pouco, quase que com nojo. Porque eu já era um profissional médico, a gente não tem nojo, mas constrangido. E ela com toda serenidade, limpando aquilo ali. Então, o problema não era ele, o problema é o amor no coração dela. A afetividade que nos mantém junto com o outro é nossa. É nossa, a afetividade. Na vida de Jó, na família dele, faltou essa afetividade. Vamos prosseguir. A família de Jó era disfuncional pela falta da fraternidade. Você lê o livro todo de Jó, você não sabe que ele tem irmãos, mas tem. Nenhum irmão foi lá. Meu irmão está doente, ele está com uma peste terrível. Ninguém foi lá. O texto não relata que algum irmão de Jó foi lá vê-lo. Então, a fraternidade não existia. O texto diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel. Aqui a ideia, na outra versão, que deram uma moeda e uma bijuteria, uma besteirinha. O que é isso? Isso é fraternidade? Primeiro, eles só aparecem no fim. Eles foram lá quando Jó já estava rico de novo, estava com saúde. Aí eles foram. Por isso é que eu digo que isso não é fraternidade verdadeira. Porque o irmão, no sofrimento, ama o irmão. E agora eles aparecem. Jó era 2 vezes mais rico. Tinha 14 mil ovelhas, e ficou rico novamente. E tinha uma família bonita. Filhos bonitos, nova família. Agora Jó com uma nova família, eles vêm. Então eu acho, na minha interpretação, que essa visita dos irmãos era pura bajulação. Não era a fraternidade verdadeira. Porque a fraternidade verdadeira deveria ter sido demonstrada antes. Quando Jó estava no lixão, né, jogado lá, num estado lamentável, né? Pois bem, eles foram lá e Jó demonstrou esse afeto. A gente lê a Bíblia lá e encontra a história de Esaú e Jacó. Jacó enganou Esaú, trapaceou com Esaú, tirou de Esaú o direito de primogenitura, que era o direito à riqueza do pai, e o direito ao nome do pai. E Jacó fez isso com Esaú, e fugiu. Depois de 14 anos, Jacó volta, e ele está com muito medo. Ele soube que Esaú estava vindo ao encontro dele, com 400 soldados. E ele imaginou que ele seria massacrado. Tudo indicava para Jacó que Esaú iria matá-lo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Isso é irmão. Você me enganou, você me tapeou, você pegou minha riqueza, mas você é meu irmão. Eu te abraço. Isso é fraternidade.
Né? E o texto diz então, Esaú correu quando viu Jacó longe, né? Ele correu, né? Alguém podia pensar que ele correu para matar, ele não fez isso. O texto diz, você está lendo aí atrás de mim, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Isso é fraternidade. Agora, visitar o irmão que ficou rico e dar festas e festas. Eu acho que eles pensaram assim, oba, Jó sarou, ficou rico novamente, ele agora vai dar novamente as festas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A fraternidade, 2 comentários. A fraternidade falta quando não ocorre em tempo oportuno. Quer dizer, essa visita dos irmãos de Jó, para mim, na minha interpretação, não valeu nada. Porque ele precisava dessa visita quando estava lá no lixão. Eles não foram. Agora que ele está rico novamente, uma casa bonita, eles vêm porque Jó voltou a dar festas. Jó voltou a dar banquetes. Agora eles vêm. Então eu interpreto isso não como uma verdadeira fraternidade, mas como bajulação. O tempo de dor e sofrimento de Jó já tinha passado. Não estava sofrendo mais, já estava saudável. Porque algumas pessoas que tinham aquelas doenças, depois ficavam completamente curados. Principalmente aquela doença que foi uma coisa que Deus estava administrando. Né? Então, eles vêm agora, Jó bonitão, né? Uma roupa linda, roupa de gente rica, vinda da Índia ou da China, e uma casa linda, maravilhosa, dando festas para muita gente, muitos bezerros, muita comida, muito vinho. Agora eles vêm. Agora eles vêm. Então eu não imagino que aquilo era fraternidade. A fraternidade, o segundo comentário, a fraternidade pode ser a camuflagem da bajulação, que eu acho que aquele é o caso. Possivelmente, os irmãos e os amigos de Jó tenham se aproximado para desfrutar dos benefícios da sua riqueza e hospitalidade. Jesus foi bajulado. Chegaram umas mulheres lá, bem-aventurado o ventre que te gerou, bem-aventurado os peitos em que mamaste. Jesus falou, para. Bem-aventurado é aquele que obedece ao meu Pai. Isso é bajulação. Isso é bajulação. Você conhece a história do corvo e da raposa, Le Corbeau e Le Renard. Eu aprendi essa história no livro de francês. Então, o corvo, mas eu vou falar em português. O corvo estava no alto de uma árvore, com um queijo no bico. Bom, isso é uma fábula. Não vem me perguntar onde o corvo arranjou aquele queijo. E nem se corvo comia queijo. Mas ele estava no alto de uma árvore com queijo no bico. A raposa, que é considerado um animal muito esperto, muito sagaz, ela veio e viu o corvo. O corvo devia estar descansando, né? Veio de longe com aquele queijo e está no alto da árvore, está descansando com queijo no bico. E a raposa chegou e disse, corvo, bom dia, senhor corvo. Como é bom ver você. Mas você está lindo. Você está maravilhoso. Vejam só. Olha, se você cantar tão bonito quanto você está na sua aparência externa, se a sua voz for tão linda quanto a sua roupa, você é o máximo, você é o cara. E o corvo quis cantar. Sabe que o corvo não canta? Você já viu um corvo? Eu já vi lá nos Estados Unidos, eu passava muitos corvos. E o corvo não canta, o corvo fala... É horrível aquilo. Mas a raposa bajulou dizendo que ele cantava bem. E ele quis provar que ele cantava bem e foi cantar. O queijo caiu. A raposa pegou o queijo e falou, corvo, você, né, é mesmo um tolo. Vou te dar uma lição. Todo bajulador vive às custas daquele a quem ele bajula. Então, eles são bajuladores, eles querem levar vantagem. Querem levar vantagem. Pois bem,
não havia fraternidade. Não. Eles não eram fraternos, eles eram bajuladores e Jó não recebeu fraternidade. Não foram lá quando um irmão devia ir. Não foram levar nenhum biscoito para ele. Agora, muito tempo depois, quando Jó está na riqueza, eles vêm, dão um dinheirinho, né, para fingir, tá? E dão lá uma bijuteria, é uma bajulação pura. E a família de Jó perdeu a fraternidade. Irmãos, a desgraça de Jó se tornou pública, todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Porque Jó era um homem muito importante. E a desgraça dele foi propagada, todo mundo sabia. Os irmãos sabiam, mas não foram. Se você é meu irmão, eu preciso ser fraterno. A palavra irmão vem de frater, latino, que quer dizer irmão, né? E nós somos irmãos. Uma das maneiras de entendermos a irmandade é a nossa posição na igreja. Nós somos irmãos. Eu não posso prejudicar a irmã, ignorar, porque Jesus ensinou isso. E quando surgiu a igreja, os apóstolos disseram: irmãos, fraternidade. Mas a família disfuncional não tem fraternidade. Bom, finalmente, ou quase finalmente, a família de Jó era disfuncional pela falta de confiabilidade no comportamento dos filhos. Eram 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Mas Jó não confiava no comportamento deles. Vou ler. Decorrido o turno de dias de seus banquetes. Quer dizer, eles tinham uma sequência de banquetes. O pai muito rico e os filhos não faziam nada, eram preguiçosos. Só faziam festas, convidavam os amigos. Então, eram 7 filhos, as filhas não convidavam. Então, havia um ciclo de 7 banquetes. Começava no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí depois novamente. Então a vida deles era banquetes. E quando terminava um ciclo de banquetes, Jó ia orar por eles. Terminando um ciclo, né? Diz aqui: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Orava por eles. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó não confiava no bom comportamento dos seus filhos. Ele imaginava que eles podiam fazer alguma besteira. Por isso, preventivamente, ele pedia perdão a Deus. Porque ele não sabia, ele não tinha certeza. Mas pelo que eu sei deles, eles devem ter feito alguma besteira. Então, a disfuncionalidade estava ligada à falta de confiabilidade. O ideal é que os pais acreditem que seus filhos estão se comportando bem quando não estão presentes. É bom isso, ficar tranquilo, vamos tranquilo. Seus filhos não estão fazendo besteira, você acredita nisso. Mas Jó não dormia tranquilo. O que será que eles estão fazendo? O que será que eles estão fazendo? A tarefa, leia comigo. A tarefa principal do pai é levar os filhos à internalização da lei. Lei significa o conjunto das determinações comportamentais que permitem a um ser humano a se enquadrar nas condições de sobrevivência. Nós não temos filhos e não criamos filhos para que depois eles sejam destruídos por mau comportamento. Então, os pais, criamos filhos para que sejam bem-sucedidos.
Outro dia eu estava vendo, até dormi mal aquele dia, estou vendo um homem que matava outras pessoas. Ele matou 17 jovens, levou para casa, ele levava para casa, matava e depois esquartejava e colocava em freezers. 17 pessoas. Aquele homem que matou 17 pessoas, quando nenenzinho, era lindinho, um bebezinho lindo. Né? Qualquer bandido, qualquer criminoso, qualquer estuprador, quando neném, é uma coisa linda. Mas a função da família, se for possível, porque às vezes não é possível, a família, o pai, a mãe, nem sempre são responsáveis. Eu não gosto de dizer, você é responsável porque seus filhos são... Não, não é. Porque muita coisa está fora de controle. Muita coisa está fora de controle. Adão e Eva não tiveram nenhum controle sobre o comportamento dos seus filhos e um matou o outro. Pois bem, em relação à lei, nomos, o ajustamento das pessoas pode ser de quatro tipos. Tá? Presta atenção. Anomia. A palavra lei em grego é nomos. Anomia é falta de. A preposição a significa privação. Por exemplo, ateu, privado de Deus. Afônico, privado de vós. Então a letra A significa isso. Anomia, ausência da lei. Tá? Aí você vai aprendendo um pouquinho de grego. Os bebês. Os bebês estão em estado de anomia. Eles não têm lei. Eles não têm normas. O segundo estágio é heteronomia. Hetero quer dizer outro. A heteronomia é obediência às normas por imposição, encontrado nas crianças pequenas. Uma criança de 6, 7 anos, ela é boazinha. Não é porque ela é boazinha, a lei foi imposta. Ela sabe que tem que obedecer. Ela sabe que tem que obedecer. E é tarefa dos pais, dos adultos, impor as normas. Pedir desculpas, pedir licença, tomar banho, impondo a lei. Porque ela não nasceu com as normas dentro dela. O adulto precisa impor essas normas. E a criança vai adaptando. Pedir desculpa, pedir licença, cumprimentar as pessoas. Que a criança aprende normas. Não tirar o pirulito do coleguinha, não quebrar o brinquedo do coleguinha. Então ela aprende. Essa é a fase da heteronomia. Então é a criança boazinha. No adolescente é a fase de antinomia. Anti quer dizer contra. Quer dizer, aquilo que a criança de 4 anos aceitou legal, o adolescente fica contra. Anti é contra. Ele é contra. Então dá um trabalho tremendo. Porque ele contraria aquilo que sempre foi dito para ele. Entendem? Ele contraria, ele é contrário. Dizem que, eu acredito que isso tem uma origem neurológica. Mas o fato é real, que existe. Né? Então, a característica do adolescente, e ele deleta os princípios que antes foram recebidos. Os princípios foram impostos, ele guardou os princípios, praticou, mas na adolescência ele chuta aquilo. Nós, adolescentes, às vezes não quer escovar os dentes, não quer tomar banho, fica grosseiro, não respeita o pai, não respeita a mãe, coisa que ele fazia antes. Ele com 7 anos respeitava a avó, agora com 15 ele maltrata a avó. Certo? Ele com 7 anos não xingava o pai, agora com 16 anos xinga o pai. Ele deletou a lei. Mas, autonomia. Autonomia é a internalização da lei. Auto quer dizer próprio. Então, autonomia é a internalização da lei como sinal de maturidade. Então, a lei não é imposta pelos pais, está no coração dele. A maturidade permite à pessoa ser correta, porque dentro dela esse mecanismo foi estabelecido. O mecanismo de ser correto, de fazer as coisas corretas. E Jó não tinha certeza de que seus filhos tinham internalizado a lei. O que eles podem fazer? Eles podem fazer um monte de coisas terríveis. Nesse caso, as normas estão internalizadas na pessoa. O que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
é a lei internalizada, está dentro de mim. Eu não posso violar porque eu estaria violando a mim mesmo. Se eu xingar uma pessoa, eu estaria violando aquilo que está internalizado em mim. Se eu enganar uma pessoa com troco, eu estarei violando o que foi internalizado na minha personalidade. Eu não posso fazer isso. Mas, às vezes, essa fase da autonomia é prejudicada por vários motivos. Por causa da pessoa, por causa de ambiente, por causa de más companhias, e assim por diante. Então, essa autonomia, ela é o ponto final. A função da família, que é uma função difícil, e o fracasso é contínuo, a função dela é pegar o bebê que nasceu no estado de anomia, sem lei, a um adulto autônomo, com a lei dentro do seu coração. Esse é o processo. E no caso de Jó, ele falhou, porque ele não tinha certeza que os filhos deles iam ter o bom comportamento internalizado. Por isso a família dele foi disfuncional, porque ele não tinha sossego. Cada dia os filhos faziam festa e cada dia ele imaginava, será que blasfemaram? Será que pecaram? Será que mentiram? Será que roubaram? Quando os nossos filhos vão para a rua, vão para as festas, nós ficamos pensando, como é que ele está lá se comportando ali? Saiu para namorar, saiu para se divertir, foi para o campo de futebol. E como Jó, nós ficamos pensando, o que será que eles estão fazendo? Chega um dia que nós percebemos que ele internalizou as normas, ele internalizou os princípios, estão dentro dele. Aí a gente dorme tranquilo, que ele chegou ao estágio de autonomia. Quer dizer, a lei está dentro do seu coração. Isso faltou aos filhos de Jó. Por isso Jó sofria. Continuando mais um pouquinho. Independência não é autonomia. Olha só, quando nós damos independência ao nosso filho, não quer dizer que ele tem autonomia, porque independência é um estado, é uma condição em que o outro deixa de comandar a gente. Autonomia é um estado de controle interior. Autonomia. Independência é não depender. Agora, autonomia é a lei internalizada. Os filhos de Jó eram independentes, mas eles não tinham autonomia, porque eles não estavam preparados para fazer somente o que é correto. Então eles não tinham a lei internalizada. Se eles tivessem a lei internalizada, o pai deles ia perceber. E aí não ia ficar preocupado, porque eles têm a lei internalizada, eles esconderam a palavra de Deus no seu coração, não vão mentir, não vão trapacear, não vão cometer pecados sexuais. Era assim que Jó veria, mas Jó não via dessa forma. Então, mas também, vou voltar ao texto, independência não é autonomia, tá? Os filhos de Jó eram independentes, mas não tinham autonomia. Isso é a capacidade para se comportar corretamente. Jó ficava aflito pela possibilidade dos filhos em suas festas pecarem ou blasfemarem contra Deus. Por isso, ele apresentava sacrifícios pensando na possibilidade dos seus filhos se comportarem mal contra Deus. Quando eu trabalhava no pronto-socorro lá em Carapicuíba, época de festas, Natal, Ano Novo, era comum chegarem no plantão do noturno 6, 8 adolescentes alcoolizados, vomitando, alguns quase em coma. Aqueles adolescentes saíram de casa para uma festa. Os pais não estavam lá. Mas eles não tinham autonomia. Quer dizer, eles não tinham capacidade para fazer o que é correto, que era não se embriagarem. E eles se embriagavam. Os pais estão em casa, os filhos são independentes, mas sem autonomia. Não tem lei internalizada. Se eles tivessem a lei internalizada, eles iam saber perfeitamente que a lei internalizada não os permitiria beber até ficarem alcoolizados. Pois bem, por isso, Jó apresentava os sacrifícios a Deus. Eu acho que Jó não tinha paz.
O tempo todo os filhos dando festa e ele fazendo orações para eles não serem punidos pelos pecados que Jó imaginava que eles estavam cometendo. E eu acho que estavam. Por que tanta festa? Eu vou para a casa noturna. Para quê? O que vai fazer lá? Vai se santificar? E muitos crentes vão. Eu vou passar no bar, 2 horas no bar. O que ele vai fazer no bar? Vai se santificar? Ele vai ver o futebol, que eu não condeno. E vai lá no estádio, ele fica sendo futebol. O que ele foi? Ele vai se santificar? Ou vai ser haver uma provocação e ele entrar numa briga e ele se machucar ou machucar alguém? Pois bem, aqui está. Jó tinha uma família disfuncional. Na segunda fase, depois que ele foi restaurado, ele tem uma outra família. Com relação a essa família, a gente não tem informação. Só sabe que as filhas eram muito bonitas e os nomes delas aparecem, o que não era comum. Deviam ser filhas muito notáveis, e diz que não havia mais lindas e com nomes muito significativos, mas agora tudo indica que essa família segunda é funcional. Vai funcionar, porque Jó já foi provado, Jó já padeceu, Jó já sofreu. O que ele tinha de aprender de Deus, ele aprendeu. Porque aquele sofrimento de Jó não foi à toa, foi ensinamento, foi aprendizagem. E agora ele aprendeu. E aqui eles estão de uma outra forma. Agora é uma família onde supomos que haja afetividade. Que essa nova mulher de Jó não era igual à primeira. Eu acho que não dava para essa segunda mulher ser a primeira. Porque ela havia tido 10 filhos com Jó. E agora Jó tem outra esposa com quem tem 10 filhos. Então não deve ter sido a primeira. Eu acho que ela mandou Jó se matar e acho que é ela que morreu. Jó ficou viúvo e fez um segundo casamento e agora tem uma família funcional. Tá? Aí você vai dizer, mas você tem certeza? Não, isso é especulação. Digamos assim, criatividade é onde nós temos que pensar. Porque há razão para acreditar que aquela mulher não era a segunda esposa de Jó. Dá razão para acreditar por causa disso. Porque ela não podia ter 10 filhos no primeiro casamento, que já são adultos, e depois ainda entrar no segundo casamento e ter mais 10 filhos. Entende? Porque no primeira fase, ela havia tido 10 filhos que já eram adultos. Então é possível que ela não fosse mais a mesma. E mesmo pelo comportamento dela, ela não gostava mais de Jó. Eu acho que quando Jó ficou rico novamente, ela não teve condição de se aproximar, se é que ela estava viva. Bom, vamos acabar? Olha, a família disfuncional é aquela em que a afetividade está ausente. Temos de desenvolver isso. A afetividade pode ser desenvolvida, pode melhorar. Se nós quisermos, pode melhorar. É aquela onde a fraternidade pode dar lugar, a fraternidade pode ser um esconderijo para a bajulação. É melhor entender dessa forma. Que a fraternidade entra como um arranjo, mas o que está por trás é a bajulação. É aquela onde os pais não podem confiar no comportamento justo dos filhos. Famílias disfuncionais podem, com certas limitações, cumprir o seu propósito. A primeira família era disfuncional, mas cumpriu o seu propósito. Então também não é motivo para desespero, porque Deus pode usar a família funcional e a disfuncional do jeito que Ele quiser. E elas podem cumprir o seu propósito na preservação da espécie humana. Devemos orar para que Deus nos ajude a termos famílias funcionais, onde haja afetividade, fraternidade e confiança nos filhos. Bem-aventurado aquele pai que dorme tranquilo. Meus filhos foram para a festa, mas eles têm autonomia. Eles são treinados para só fazerem o bem. Não vão fazer besteira. Pois bem, era isso que eu queria dizer. No comportamento ajustados, confiança no comportamento ajustado dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe e nós vamos orar para que
nossas famílias sejam menos disfuncionais.